Amigos, eu vou dar sequência então no meu tema e vou falar sobre o quarto e o quinto remanescente, ou quarta e quinta fase da aliança. Ontem eu abordei sobre Adão e seus descendentes, Noé e seus descendentes, Abraão e seus descendentes, os três primeiros remanescentes da história. Agora eu vou abordar sobre o quarto e o quinto. O quarto remanescente é Judá, como nós já vimos ontem, ao final. O que restou, o que sobrou, Judá, de todo Israel. Então a gente vai precisar de Bíblias para a gente agilizar o processo, tá bem? Então vocês estão com Bíblias aí, eu preciso de alguém levando o microfone, por favor, seria possível? Precisamos de um microfone sem fio e de alguém para conduzir esse microfone, para a gente poder agilizar o processo, tá bem? Para a gente poder ganhar tempo. Porque se eu for abrir todos os textos aqui, a gente vai gastar aí, talvez o dobro do tempo. Então, pastor Eleazar, por favor, você leia para a gente Salmo 89, verso 34 a 36. O Douglas, você pode ajudar também com a leitura? Então você vai ler Jeremias 32, verso 32 a 35. Constantino, você vai ler para a gente Isaías 27, verso 6. E a sua esposa 37, 31. Isaías 37, 31. Temos mais alguém? Por favor, você vai ler para a gente Jeremias 23, verso 6. Mais alguém poderia ajudar? Você vai ler para a gente Jeremias 33, verso 15 e 16. 15 e 16. Então, por favor, Eleazar. Salmo 89, 34 a 36. A 36. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, seu trono será como o sol perante mim. Judá era o quarto filho de Jacó e o escolhido para cumprir a promessa feita a Davi. Conforme nós já vimos nos textos de ontem, na finalização do terceiro remanescente. Agora, essa promessa está para ser cumprida através desse filho de Jacó. Uma promessa que anteriormente havia sido feita a Davi. Por amor a Davi, Deus então estabeleceria o cumprimento dela. Agora, nós leremos Jeremias 32, verso 32, é isso mesmo, Jeremias 32, quem está? Você, né? 32, verso 32 a 35. Só um detalhe antes de você ler. Judá foi escolhido, e vocês sabem, rapidinho, só uma introdução para a gente poder entender o texto de Jeremias 32. Amigos, vocês conhecem bem a história, e eu acredito que a gente pode até não explorar muito isso pelo conhecimento que vocês têm da história de Judá. Judá, embora tenha restado das demais tribos, tanto Judá quanto Benjamim ao sul, mas Judá também, por influência das nações pagãs, Judá também entrou por caminhos tortuosos. Judá é conhecido na Bíblia amplamente, especialmente por conta das declarações do profeta Jeremias, as advertências que o profeta trouxe contra Judá, levadas por Deus, obviamente. Mas olha, assim, para a gente sintetizar isto, Judá é conhecido pelos pais que rejeitaram a Jeová, o Yahvé. Os pais de Judá, os pais em Judá são conhecidos como tendo rejeitado a Torá, por suas atitudes espirituais, suas escolhas. Judá é reconhecido pelos pais que foram maus, que praticaram a injustiça social, por exemplo, e a idolatria. E é conhecido pelos filhos que se tornaram piores do que os próprios pais. Isso em Judá. Judá cometeu muitos pecados e, apesar da advertência, nada foi feito para remediar o problema.
quando acontece de ter pessoas que elas entram por caminhos que são contrários ao caminho estabelecido por Deus, mas quando o profeta, quando o mensageiro adverte, chama, ajuda, ampara, muitas pessoas voltam atrás. Como foi o caso de Davi, por exemplo, quando o profeta dialogou com ele sobre o seu problema. Mas não foi o caso de Judá. Judá persistiu em seu erro. E, segundo alguns eruditos, o pecado mais grave praticado por Judá foram justamente os dois que completam a ruína do princípio da lei. O princípio da lei qual era? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A idolatria, segundo alguns eruditos, seria a lei ou o princípio ou o mandamento quebrado, e que de maneira mais completa diluiria o princípio da lei, que é o amor a Deus sobre todas as coisas. Então seria como uma espécie de limite. A idolatria seria o limite do pecado de Judá, assim como a injustiça contra o próximo, que viola o princípio, o segundo princípio, que é o princípio de amor ao próximo. Por esse motivo, Judá teve que colher as consequências de suas más escolhas. Aí vem o exílio, o caos que tomou conta da nação. Agora você vai entender melhor, de maneira mais abrangente, o texto de Jeremias 32, verso 32 a 35. A apostasia de Judá. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Uma coisa interessante que tem sido bem contundente nas últimas descobertas arqueológicas é que o Israel antigo era ou foi em algum momento uma nação politeísta, porque serviam outros deuses. Inclusive, há um documentário que foi produzido pela BBC e que explora justamente essa ideia, em virtude das últimas descobertas arqueológicas a respeito. A BBC de Londres produziu uma série para incutir a ideia de que, na verdade, os escribas reescreveram a Bíblia para advogar o monoteísmo, ocultando a adoração a outros deuses praticados pelo povo de Israel. Mas é claro, esse pensamento de que a Bíblia foi reescrita para advogar o monoteísmo, ela é equivocada, porque a Bíblia nunca omitiu esta triste realidade. E, pelo contrário, porque, veja, enquanto eles dizem que essas descobertas reescrevem as histórias da Bíblia, na verdade, o estranho seria não acontecer essas descobertas, uma vez que a Bíblia vastamente retrata essa realidade. O estranho seria não existir descobertas. Então, na verdade, ela reforça o que a Bíblia já ensinava. Inclusive, foi descoberto, por exemplo, uma inscrição datada do 8º século, em que retrata Yahvé tendo uma esposa chamada Áxera. O Deus Jeová de Israel tendo uma esposa chamada Áxera.
Mas, embora tenha sido descoberta no 8º século, e mais propriamente em Samaria, recentemente eles têm descoberto algumas estatuetas pequenas ao redor de Jerusalém, o que demonstra de maneira muito franca e clara que eles praticavam a idolatria, o politeísmo. Alguns eruditos vão dizer, inclusive, que muito provavelmente o próprio povo de Israel havia elegido uma deusa fenícia para ser a esposa de Jeová, para criar uma aproximação com as nações pagãs. Não é estranho, não é? De forma alguma. Alguns precisam tomar muito cuidado com as ideias de relevância existente em nossos dias, porque foi o pensamento de relevância existente em Israel, segundo alguns eruditos, é que trouxe uma deusa fenícia para ser a parceira de governo ao lado de Jeová, e que na verdade foi a mais trágica ruína da nação. Esse é um exemplo. Observe o que diz Isaías 27, verso 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Portanto, Isaías está prevendo a vinda de um novo remanescente. Pela decadência de Judá, os profetas previam que Deus levantaria uma nova fase nesta aliança. Isaías 37, verso 31, diz o seguinte: O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Vocês observaram uma palavrinha-chave que surge nesse texto? Leia novamente para mim, por favor. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto. Escapou e ficou de resto. Agora Jeremias 23, verso 6, por favor. Capítulo 23 de Jeremias, verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Portanto, pelo que nós lemos aqui, quem seria esse Senhor, Justiça Nossa, que sairia de Judá? Isso. Quem seria? Quem é o Senhor, Justiça Nossa? Jesus, portanto, Jesus é aquele quem vai inaugurar a nova fase da aliança. E agora a gente vai entrar então no quinto remanescente, ou na quinta fase da aliança. E vamos justamente falar sobre o Senhor, Justiça Nossa. Vamos pegar as Bíblias, assim, você... Jeremias 33, verso 15 e 16. Isso. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. O Senhor é nossa justiça. O curioso é que muitos judeus na época entendiam a ideia desse que se levantaria para fazer justiça como uma justiça meramente terrena. Portanto, com base nisso, eles aguardavam um redentor, um libertador das garras romanas, e não um libertador em seu pleno sentido espiritual. Agora vamos lá, mais textos bíblicos, para a gente entrar diretamente no quinto remanescente. Vamos lá, vamos começar de novo aqui? Bora. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2.
Douglas, você vai ficar com Hebreus 7, verso 14 e 15. Vamos pegar lá no Josias. Você vai ficar com Mateus 10, versos 5 a 7. Mateus 10, versos 5 a 7. Constantino, João 1, verso 11. Evangelho de João 1, verso 11. A esposa, eu esqueço o seu nome, mulher. Safira, pronto. A Safira vai ficar com Atos 13, verso 46 e 47. Atos 13, verso 46 e 47. Mais Bíblias. Irmão, você vai ficar com Isaías 56, verso 3 a 6. Mais Bíblias. Isaías 56, verso 3 a 6. Mais Bíblias, você vai ficar com Zacarias capítulo 8, verso 22 e 23. Mais Bíblias. Irmão, você de amarelo, você vai ficar com Isaías 5, 13. E você lá da ponta, Oséias 4, verso 6. Mais Bíblias. Irmã, você vai ficar com Romanos 11, verso 1 e 2. Romanos 11, verso 1 e 2. Pastor, você vai ficar com Jeremias 31, verso 3 a 5. Jeremias 31, verso 3 a 5. Acabou as Bíblias? Eleazar, você pode pegar mais textos? Você me lembrando dos anteriores, posso pegar todos. Tá bom. O primeiro que eu te dei foi Romanos... Não, foi Isaías 11, verso 1 e 2. Isaías Isso. 11, 1 e 2. Então agora você vai ficar com Romanos 9, verso 4 a 6. Beleza. Pode pegar mais um? Pô. Douglas, pode pegar mais um? Você vai ficar com Romanos 2, verso 28 e 29. Josias, pode pegar mais um? Você vai ficar com Efésios 2, verso 11 e 12. Efésios 2, verso 11 e 12. Constantino, mais um? Romanos 3, verso 1 e 2. Safira, 1 Pedro 4, verso 11. Aqui, mais alguém? Pode pegar mais um? Ok, vamos para cá então. Você vai ficar com o Evangelho de João, capítulo 4, verso 22. Ok, vamos seguir agora então? Por favor, Isaías 11, 1 e 2. Portanto, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Portanto, essa passagem se refere ao descendente de Davi, que estabeleceria ou que estabelecerá um reino, um governo de justiça. Do verso 1 até o 10 está uma seção. Nesse capítulo 11 de Isaías, do verso 1 a 10, há uma seção que começa e que termina com a referência ao tronco ou raiz que nasce de onde? De Jessé. O rebento que surge do tronco. O profeta está descrevendo o elemento mais essencial da aliança e que se materializa nesse contexto. E ele vem logo após a quarta fase da aliança por intermédio de Judá. Paulo vai retratar justamente esse tronco, essa raiz, lá no capítulo 7 de Hebreus. Quem está com Hebreus 7? Hebreus 7, 14. Isso, e 15. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Olha, é certo o quê? Que o Senhor procedeu de Judá. De Judá. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Portanto, Jesus, ele é a raiz em terra seca. Ele é o Senhor justiça, nosso rebento do tronco de Jessé. É ele que se levanta, inaugurando a quinta fase da aliança, em virtude da decadência e apostasia de Judá. Amigos, quando Jesus ele veio, se manifestou,
ele deu uma ordem muito clara, primária aos discípulos, o que está registrado em Mateus 10, versos 5 a 7. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Os princípios da aliança, segundo a ordem de Cristo, deveria ser relembrado, restabelecido primeiro onde? Com o próprio povo, com a casa de Israel. Sim. Mas, infelizmente, o que aconteceu? João capítulo 1, verso 11, vai explicar para a gente. É o Constantino, João 1, 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu preciso explicar sobre isso. Vocês conhecem a história e sabem que Jesus, ele fora rejeitado a princípio. Mas é por esse motivo que Paulo vai escrever em Atos, capítulo 13, verso 46 e 47, o seguinte: Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou: Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, Jesus, ele escancara a porta para que outros pudessem ter acesso à aliança de Deus e com Deus. E agora os gentios são abraçados nesse contexto da aliança. Vocês já devem ter ouvido a famosa frase que diz assim, que o evangelho passou para os... Já ouviram essa famosa frase? Deus rejeitou, já viram essa frase? Deus rejeitou o seu povo e passou o evangelho para os... Bom, daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco essa expressão, essa frase, tá bom? Mas antes de entrar propriamente nesta frase, no sentido dela, e se ela estaria adequada ou não, primeiramente eu gostaria que vocês entendessem que a prerrogativa da aliança, a essência salvadora da aliança, não deveria ser retida entre o povo que Deus havia escolhido. A mensagem, ou a essência, ou os princípios da aliança deveriam alcançar outros povos. Isso não é novidade, por exemplo, no movimento adventista, da pregação do evangelho, alcançar o mundo todo. Embora o sistema fosse um tanto diferente, mas era propósito divino encher a terra com os princípios da aliança. Por exemplo, observe o que diz Isaías 56, verso 3 a 6. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: O Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Vocês perceberam? Aos eunucos, aos estrangeiros, aos que abraçam a minha aliança, darei um nome melhor do que filhos e filhas. Um conceito eterno, de duração ilimitada, com todos os povos. Portanto, o princípio da aliança não deveria ser retido apenas à nação
de Israel. Você se lembra da declaração feita a Abraão: eu te abençoarei, sê tu, portanto, uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações, todos os povos, todos os descendentes da terra. Esse era o propósito, alcançar toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas olha, o curioso é o seguinte: se Israel tivesse cumprido o seu papel da maneira como Deus esperava que cumprisse, olha o que aconteceria. Zacarias capítulo 8, verso 22 e 23. Olha o que aconteceria. Pode ler, por favor. Assim, viram muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pregarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Observaram? Pegarão na orla de um judeu e sim, iremos com vocês. Alguns eruditos entendem que esse texto poderia ter sido uma profecia condicional. Condicional porque ela não, na visão de alguns, ela não se cumpriu. Todavia, outros vão entender que este contexto pode estar também fazendo uma referência tipológica, ou até mesmo em algum sentido escatológico, retratando um tipo de judeu e Israel espiritual em outro tempo. Mas voltando aqui ao Israel literal, terreno, físico, por que motivo Israel, entre aspas, foi rejeitado? Isaías 5, verso 13, e logo na sequência já pode ler Oséias 4, verso 6, quem está com Oséias, por favor. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. O meu povo será levado cativo porque lhe faltou falta de entendimento. Faltou entendimento. E os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Bom, vocês se lembram do contexto que eu apresentei aqui antes mesmo de entrar no assunto sobre a condição. Mas observe, Oséias 4, 6 também vai nos ajudar a ter uma ampla visão. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esse é um texto clássico, é muito lido por muita gente. Muitas mensagens, sermões e palestras são feitas com base nesse texto. Mas o curioso nesse texto clássico é que geralmente as pessoas leem apenas a primeira parte do verso. Leem apenas até a expressão: meu povo perece por falta de conhecimento, mas o texto não para aí. O texto segue dizendo: pois houve rejeição consciente. Sabe, amigos, aqui eu abro um parênteses para dizer que enquanto não há rejeição consciente, o Espírito continua trabalhando no coração e na consciência. É por isso que algumas palavras no hebraico para pecado, elas não transmitem uma ideia de condição indissolúvel de perdição. Algumas outras sim, porque elas vão aludir à ideia de rebelião e de rejeição consciente aberta. Rejeição consciente aberta ou então de rebelião. Mas eu faço uma pergunta para vocês, porque o tempo não para. Eu tenho quantos minutos ainda? Toda a vida? É cruel isso, viu? Vamos lá. Então eu vou fazer a seguinte pergunta:
Eu vou retornar à pergunta ou à afirmação que eu fiz com base em alguns pronunciamentos aí fora. Lembra que eu comentei o seguinte? Existe uma frase comum por aí que diz assim: Deus rejeitou o seu povo e agora o evangelho pertence apenas aos gentios. A pergunta que faço é: quem concorda? Levante a mão. Quem concorda? Não tem problema, gente, a gente está aqui para aprender, tá bom? Quem não concorda, levanta a mão. Ok. Então, quem concorda com essa expressão? A expressão é: Deus rejeitou o seu povo e agora o evangelho pertence aos gentios. Inclusive, eu estive numa igreja adventista uma vez e vi um pregador estava naquela manhã apresentando a mensagem, e ele foi bem enfático: irmãos, nós que somos gentios, porque o evangelho não pertence mais a Israel, pertence a nós que somos gentios, fomos chamados, e agora pertence a gente esse evangelho. Vocês concordam com essa afirmação do pregador? Oi? Ok, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Quem está com Romanos, capítulo 11, verso 1 e 2? Ok, irmã, obrigado. Era só o verso 1 e 2, tá? Obrigado. Tá bom, obrigado. Veja bem, amigos, o povo rejeitou o rebento do tronco de Jessé, não foi? Mas Deus não rejeitou o seu povo. Aqui, se isso aqui não se chama graça, eu não sei o que se chama. Mas Deus não rejeitou o seu. Parece que a persistência da rejeição é sempre do lado humano. Alguém disse aqui, não me lembro quem, que Deus não dá a segunda chance, Ele dá a terceira, quarta, quinta, sexta. Pastor Diego. Então, Deus não rejeitou o seu povo. Mas olha, isso não é coisa do Novo Testamento, isso não é meramente uma ideia paulina. Observe o que diz Jeremias 31, verso 3 em diante. Quem está com isso, por favor? Ótimo. Ótimo, o pessoal de casa que não ouviu porque faltou o microfone, é importante quando alguém não falar no microfone, o pessoal de casa lê na Bíblia aí, por favor, tá? Para entender o que nós estamos apresentando. Então, já havia a promessa de que Deus jamais abandonaria o seu povo. Todavia, há um elemento aí essencial que a gente precisa compreender. E que responde a seguinte pergunta: pastor, se Deus não rejeitou o seu povo, por que o evangelho passou aos gentios? Então vamos ver. Quem está com Romanos 9, verso 4 a 6? Romanos 9, 4 a 6. 4 a 6. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Dos israelitas é o quê? A adoção de filhos. E a glória, os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. A glória. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ótimo.
Vocês ouviram? Perceberam algo interessante nas palavras de Paulo, em Romanos capítulo 9, verso 4 a 6? Eu vou só dar uma ênfase aqui. Diz assim: pertence-lhes a adoção, pertence-lhes a glória, pertence-lhes as alianças, a legislação, o culto, promessas, e deles são os patriarcas. Hã? Percebe? Agora, observe o que diz Romanos 2, verso 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, Não é judeu quem é apenas na casca, no pacote, na forma exterior. Continue, por favor. nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Observe, então, para completar o raciocínio de Paulo aqui em Romanos, observe o que diz Efésios 2, verso 11 e 12. Efésios capítulo 2, o verso 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, Observe, outrora, em outro tempo, em outro momento, no passado, era gentio na carne. Continue. chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Observe, longe da promessa, separado e sem esperança e sem Deus. Essa é a condição de um gentio. Mas observe, Paulo diz: em outro tempo éreis gentios. Mas agora são o quê? São aqueles que aceitam a aliança estabelecida pelo rebento. Aqueles que abraçam a aliança com Deus e de Deus. Eles deixam de ser gentios espirituais para se tornar israelitas espirituais. O curioso é que essa é a primeira vez que alguém não levanta a mão favorável à ideia de que Deus rejeitou seu povo e que agora são os gentios. É só os gentios. Mas eu me lembro que no último estudo que eu fiz, a igreja estava cheia, e eu perguntei, quase a metade da igreja levantou a mão, dizendo que o evangelho passou para os gentios e os judeus foram rejeitados, Israel foi rejeitado e tal. E quando eu cheguei nesse ponto do estudo, então eu tive que dizer: pastor, por favor, tem água no tanque para a gente poder batizar essa turma que se converteu, porque agora eles aceitam que não são mais gentios, mas são judeus espirituais. Aí o povo caiu na risada, né? Nesta aliança, todos são abraçados. Todos são chamados por Deus. Todos, sem tirar um. Jesus disse em João capítulo 12: quando eu for levantado na terra, todos atrairei a mim. Seja para aceitar, todos, exatamente. Sim. Ok? Ficou claro isso para vocês? Que o meu tempo está acabando. Ficou claro para vocês isso? Ótimo. Então, não, meu filho, não é para acionar não. É que eu falei ok, aí o Google acionou aqui. Então, amigos, em Romanos capítulo 3, verso 1 e 2, por favor, Romanos 3, verso 1 e 2, apenas para a gente poder fechar esse assunto. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus
foram confiados os oráculos de Deus. Qual é a vantagem? Muita. Em 1 Pedro 4, verso 11, quem está com 1 Pedro 4, 11? Por favor. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ok. Portanto, a quem pertencem os oráculos de Deus? Aos judeus. E se tiver que falarmos alguma coisa, que seja conforme os oráculos de Deus. Em João capítulo 4, verso 22, olha esta confissão curiosa. Evangelho de João capítulo 4, verso 22. E eu vou fechar com esse assunto. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque a salvação vem dos judeus. Portanto, amigos, a aliança se estende a todos os povos. Todos podem receber um nome melhor do que filhos e filhas. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa se é do Oriente, se é do Ocidente, não importa quem seja o indivíduo, todos são convocados, todos são chamados. Agora você entende o porquê da ênfase da proclamação, da semente que é espalhada, como é a palavra grega ali para Apocalipse 14, a semente da aliança, a semente da graça de Cristo, que é espalhada, e todos que abraçarem a aliança de Deus, com Deus, todos receberão a recompensa prometida. Todos, todos, todos. Este foi o quinto remanescente. Amanhã, então, eu encerro falando sobre o sexto e o sétimo remanescente. Ok? Obrigado pela atenção de vocês que estão aqui e a atenção dos que estão em casa nos assistindo.